seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, acontecerá em semanas. Oramos por uma aceleração divina. Tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está estagnado, tudo aquilo que está lento, que está demorando, nós oramos por uma aceleração. E aonde houver uma resistência espiritual, aonde houver um bloqueio, aonde houver inimigos impedindo, nós oramos agora para que todo mal se desfaça. Oramos para que amarras espirituais que mantêm pessoas estagnadas, travadas, impedidas, inclusive amarras na mente, na mentalidade. Oramos agora para que essas amarras sejam cortadas e desfeitas. Fortalezas mentais que não são do Senhor, que sejam quebradas agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por um avanço, oramos por uma aceleração, oramos pelo favor divino na nossa vida e te pedimos, Pai, derrama do teu favor em o nome de Jesus. Processos que estão demorando, negócios que estão demorando, projetos que estão demorando, sonhos que estão demorando, nós te pedimos, Pai, traga os recursos a nós, nos coloca diante dos ajudantes do nosso destino, pessoas que são pontes, Pai, para o amanhã, pontes para acelerar, coloca no nosso caminho. Também oramos por boas oportunidades, oramos, Pai, para que a Tua graça, Teu favor inundem a nossa vida, nosso trabalho, nossos projetos e nossos sonhos. Oramos também para que o Senhor nos livre do mal, nos livre do engano, nos livre, Senhor, daquilo que é projetado contra nós, que toda inveja caia por terra, toda inveja contra nós, toda inveja contra a nossa casa, toda inveja contra a prosperidade, toda inveja contra o casamento, contra os filhos, contra os projetos do Senhor na nossa vida. Nós oramos para que caia por terra agora, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, envolve-nos com o teu poder, envolve-nos com a tua graça e livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Pessoas que estão se sentindo sozinhas, pessoas que estão se sentindo desamparadas. Senhor, eu oro agora para que a presença de Jesus encha o lugar que essa pessoa está. Que todo vazio, que todo tipo de ansiedade, que todo tipo de ataque à mente, ao emocional dela, cesse agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca com teu poder na vida dessa pessoa e dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, no nome de Jesus Cristo. Também oro por livramento, Senhor, por livramento, livramento na vida dos nossos filhos, livramento no nosso caminho. Te pedimos a bênção do Senhor sobre nós. Tira do nosso caminho aquilo que não vem do Senhor. E o que vem do Senhor, abençoe, Pai. Multiplica, nos dê sabedoria, nos dê graça. E oramos, Senhor, para que o Senhor nos fortaleça em nossa caminhada, que o Senhor nos fortaleça em nossos desafios. No nome de Jesus Cristo, te pedimos um fortalecimento, Senhor, que só Tu podes dar. Aquele pai que tropeçou, aquele que caiu, eu oro, Senhor, para que o Senhor estenda a Tua mão de misericórdia e levante ele, Pai. Levante os caídos, levante os desanimados, levante aqueles, Pai, que estão pensando em retroceder, que nesse momento sejam tocados pelo Teu poder, que nesse momento sejam tocados pela Tua graça, que o Teu favor envolva essa pessoa, que o Teu favor envolva a sua casa, envolva a sua família e que o Senhor dê livramento a cada um dos Teus filhos, em o nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção, eu peço o Teu favor, Pai, em o nome de Jesus, pedimos a Tua bênção. Graças Te damos, Senhor, graças Te damos. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Tem pessoas que estão me ouvindo, estão com artrose séria, dores nas articulações, problemas também de má circulação. Eu quero orar por você para que o Senhor Jesus te cure, te restaure totalmente, porque Ele tem o poder de curar.
Senhor Jesus, toque-os com o teu poder e cure aqueles que estão com artrose, aqueles que estão com problemas de circulação, com artrite, com reumatismo. Senhor, em nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Agora nossa fé está em Jesus, que cura, que liberta, que transforma. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, essa palavra sobre a tua casa. Tua família vai ser visitada hoje nessa oração aqui. Tua família vai ser visitada hoje aqui nessa oração, em nome de Jesus. Há uma pessoa da Bahia que está aí me escutando e que tem enfrentado fortes problemas com um filho e com uma filha. E o Senhor manda dizer para esse casal que está aí me ouvindo nesse momento, Deus está visitando o lar de vocês. Deus vai fazer uma grande obra. A promessa de Deus se estende para toda a casa de vocês. O Senhor é aquele que guarda, é aquele que livra, é aquele que transforma realidades, vai transformar a realidade da vida de vocês. Em o nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor também me falou de uma consultora, alguém que tem uma consultora que está aqui me ouvindo e que está, sabe, com muitos problemas relativo ao financeiro e também com um sócio. Deus está intervindo nessa situação. E agora, nesse início de ano, que vamos começar logo, logo, o Senhor vai dar sabedoria e um projeto novo para você, no nome de Jesus. Você não vai ficar nessa situação outro ano, certo? Você já está levando isso por mais de 3 anos. Essas dificuldades, esses problemas, Deus está intervindo nisso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração, mas antes disso eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. A Elisa, que nos acompanha aqui nas orações, ela escreveu para a gente assim: graça e paz. Eu conheci seu canal e desde então lhe acompanho todos os dias. Eu já recebi muitas bênçãos, como a compra do apartamento da minha mãe e a cura do meu genro, que estava com um tumor. Através das suas orações e campanhas recebemos bênçãos dos céus. Meu genro fez a cirurgia e após os exames o médico disse que estava curado, podendo levar uma vida normal, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por suas orações e que Deus abençoe o Senhor e a sua família. Que Deus abençoe a tua vida também, Deus abençoe a tua família. O nosso Deus é Deus fiel, é Deus que opera milagres, eu creio nele. Amém? A nossa fé tem que estar em Jesus, porque é Ele quem faz as coisas. Eu gostaria de pedir que cada um de vocês que está aqui na oração, mande essa oração para 10 pessoas. Amém? Mande aí para 10 amigos. Compartilha com amigos, com parentes, com redes sociais. Mande essa oração para o máximo de pessoas. Quando estamos sendo abençoados, a bênção ela só multiplica quando há o partilhar, quando há generosidade. Pega essa oração e manda aí para 10 pessoas. Manda para amigos, parentes, manda para grupos de oração. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer uma palavra ao teu coração que está em Provérbios 3, verso 7 e 8, que diz: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. O que a Bíblia está dizendo é que a sabedoria é essencial. É isso. E ela diz: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor. Por que a Bíblia fala para temer ao Senhor? É para nós olharmos para o que a sabedoria de Deus nos direciona. E não fazer as coisas da nossa própria cabeça. Porque se você fizer pela sua própria cabeça, é a sabedoria dos homens. Mas se você fizer norteado pela palavra de Deus, pelos princípios espirituais, a sua vida vai ser outra. Não tem como dar errado. Quando estamos sendo norteados pela sabedoria divina, tudo flui melhor. E não se trata só de você seguir uma filosofia. Não. É poder de Deus. Quando você teme ao Senhor, você recebe favor de Deus. É isso que nós estamos orando aqui. Para que o favor de Deus acelere a nossa vida. Para que o favor de Deus seja derramado abundantemente sobre nós. E as oportunidades cheguem. As bênçãos cheguem. Deus faça coisas extraordinárias na nossa vida. E Deus, Ele traz as oportunidades. Eu sou testemunha disso.
Eu sou testemunha das oportunidades divinas quando elas chegam até nós. E eu quero te dar algumas dicas da sabedoria divina. A primeira delas é: governe a si mesmo antes de tentar governar qualquer coisa. Quem não se domina sempre vai ser dominado por pessoas, por coisas ou por circunstâncias. Você vai ter que aprender a se dominar. Tem que ter um governo sobre você. Caso contrário, se você deixar com que as emoções elas falem mais alto do que o governo de Deus, se você deixar que as pessoas vêm, inflamam você, lhe contaminam, ou até mesmo as coisas, sabe, para reter o teu coração e te tornar uma pessoa que você não é. Se você não der um basta nisso, nessas influências, você acaba sendo governado, mas governado por outros e não por Deus. Você tem que aprender a governar a si mesmo e a governar a si mesmo debaixo ainda do temor e da sabedoria de Deus. Você não pode apenas se governar sem o temor de Deus. É que nem aquela pessoa que promete que vai parar com um vício. Ela até tem vontade de parar, ela até tem o desejo, mas ela não consegue se governar. Por quê? Porque ela precisa de um governo mais forte sobre ela. E esse governo mais forte, ele só vem pelo Espírito Santo. Ele vem pela palavra de Deus à nossa vida. É assim que nós conseguimos vencer vícios, práticas erradas, pecado e tantas outras coisas. É através de um governo do Espírito. Um governo da palavra de Deus sobre nós, do reino de Deus sobre a nossa vida. Quando eu vejo pessoas desorganizadas na vida delas, é porque elas não colocaram um governo de Deus ainda sobre elas. A partir do momento que haver um governo de Deus sobre elas, elas não vão mais agir como elas agem, de forma desordenada, desorganizados, imprudentes. Não, eles vão ser guiados pela voz de Deus. Eles vão ser guiados pelas direções do Espírito Santo. Então, o homem e a mulher que querem vencer, romper, precisam aprender a governar a si mesmos. A segunda dica que eu deixo para você hoje é: não negocie valores para ser aceito. Aceitação sem verdade custa caro demais. Há pessoas que negociam valores só para agradar alguém, só para agradar A, para agradar B. Quando você negocia valores, você está jogando no lixo os seus princípios. Sabe, nossos princípios, eles devem nortear a nossa vida. Não negocie valores. Não negocie o que é inegociável, o que você acha que é certo, o que você acredita, o que Deus colocou no seu coração. Porque é assim, gente, as pessoas vão tentar torcer você. As pessoas vão tentar mandar em você. É isso que vai acontecer. Principalmente se você é um líder, principalmente se você está no meio de pessoas influentes, as pessoas vão tentar, sabe, influenciar você para o lado ruim, para o lado negativo. As pessoas vão tentar torcer até a sua essência, até quem você é. Elas vão tentar comprar você. Elas vão tentar negociar com seus valores. Mas os seus valores têm que serem inegociáveis. Deus nos chama para uma vida de justiça. Por isso que a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que a Bíblia fala para buscar a justiça de Deus? Não é só o reino de Deus, é a sua justiça. Por quê? Porque Deus quer que você seja uma pessoa de valores. Deus quer que você seja uma pessoa de princípios. Deus não quer que você prospere a qualquer custo. Deus não quer que você, sabe, ganhe a qualquer custo, que você vença a qualquer custo. Não é assim que funciona. Você precisa vencer, mas debaixo de valores, de princípios que norteiam a tua vida, que te conduzem. Você precisa ser conduzido, sabe, pela direção de Deus. A terceira coisa é: pense antes de reagir. Reação é instinto, decisão é maturidade. Tem gente que não pensa antes de reagir, deveria pensar.
Mas depois que a gente reage, se a gente age por instinto, se você reaciona, você acaba perdendo muitas vezes uma oportunidade de Deus. Você acaba perdendo algo que Deus colocou nas tuas mãos, só por reagir mal, por reagir no calor do momento, reagir por causa da pressão que está à sua volta. E daí, você sabe, quando você reage por instinto, você acaba perdendo muitas vezes até mesmo o teu valor. Porque quando você se permite, sabe, se descontrolar, você sempre vai colocar os seus princípios, o seu caráter em xeque. E mesmo que depois você se arrependa, e Deus te perdoa, certo? Deus te perdoa. Aquelas pessoas que viram o seu descontrole, elas vão te atacar, porque elas não são como Deus, que perdoam, que exerce a misericórdia com a gente, que nos dá uma nova oportunidade. Não. As pessoas, elas memorizam as coisas ruins que você faz, as coisas negativas, as coisas que você erra. Elas não valorizam os pontos, sabe, positivos, elas não valorizam o que é bom em você, elas valorizam o que é mal. Atacam o que é mal, apontam para aquilo que é mal. Então, nós precisamos, antes de reagir, nós temos que aprender a nos controlar, pensar o que vai gerar se eu tomar essa decisão. Qual que vai ser, sabe, o tamanho do problema que vai acontecer quando eu reagir dessa maneira. Porque as pessoas pensam nelas, mas nossas decisões não devem estar pautadas só em nós. Deve estar pautada, sabe, em um conjunto, em tudo aquilo que Deus está colocando no nosso caminho. Uma decisão errada pode tirar pessoas do propósito. Uma decisão errada pode ferir o reino de Deus, ferir os projetos de Deus. Que Deus tenha misericórdia, mas nunca se meta em ferir os projetos de Deus. Não faça isso. Não cometa. Esse é um dos piores erros que alguém pode cometer. É ferir um projeto de Deus. É se meter em algo que é de Deus. A quarta coisa, ande com quem soma, não com quem drena. Ambiente certo acelera propósito. Ambiente errado sempre vai atrasar. E mais uma vez, a palavra de Provérbios ecoando aqui. É por isso que a Bíblia diz que a sabedoria é como a medula. A sabedoria como medula, ela é fundamental para você andar. Ande com pessoas que somam. Não ande com pessoas que só têm interesse em você. Pessoas que só querem andar com você por aquilo que você tem, por aquilo que você pode dar a elas. Ande com quem soma. Ande com quem soma e não com quem drena. Pessoas que estão sempre exigindo de você. Pessoas que querem sempre algo de você, mas nunca querem acrescentar nada na sua vida, nunca querem te ajudar em nada. Que Deus nos livre de pessoas que só drenam. Drenam força, drenam recurso, drenam energia de nós. Nós precisamos de pessoas que somam, pessoas que dizem eu te ajudo. É que está cada vez mais difícil nós encontrarmos pessoas que servem. Está cada vez mais difícil nós encontrarmos Josués que serviram a Moisés enquanto Moisés estava lá servindo a um projeto maior. As pessoas querem servir ao seu próprio projeto. Elas não querem servir o projeto do outro, mas elas não entendem que muitos são chamados para servir o projeto do outro. E tudo bem, cada um no seu lugar, cumprindo um propósito maior. Mas é que as pessoas não veem dessa maneira. As pessoas, elas veem, não, eu tenho que ter o meu projeto. Você tem que ter seus projetos pessoais. Mas o cerne da questão, no reino de Deus, é sempre você servir o projeto de outro. O projeto de outro e apoiar aquele projeto. Servir aquele projeto. Porque Deus não vai colocar, 100 pessoas em projetos distintos. Não. Deus vai colocar 10 pessoas com um projeto distinto e 90 pessoas para servir aquele projeto distinto. E vai apoiar aqueles 10 que estão ali. Porque é assim que Deus faz as coisas. Moisés era o líder de 2 milhões de pessoas.
Mas Josué era quem servia o ministério de Moisés, certo? Josué, ainda que ele quisesse ter o seu próprio projeto, seguir o seu próprio rumo, a bênção dele estava do lado de Moisés. Mas chegou a hora e chegou o tempo aonde Josué, ele iria assumir o lugar de Moisés. Então, na vida, a gente tem que compreender. Nem sempre Deus quer que eu tenha o meu projeto. Muitas vezes Deus quer que eu apoie um outro projeto. Porque isso é direção de Deus. Isso é seguir o propósito. E o propósito é maior do que nós. O propósito é maior. Então, eu entendo que eu tenho o meu ministério. Mas eu também tenho que cuidar dos assuntos de Deus em outras áreas e que muitas vezes me envolve. E Deus nos coloca nessas situações já para servirmos e ter um coração de servo. Sabe, se eu quisesse, eu não me envolveria novamente com ser voluntário numa igreja, porque eu já faço muita coisa pelo reino, mas eu entendo que isso é uma missão que Deus me deu, e essa missão que Deus me deu é para ser executada. Então, na vida da gente, não se trata só de servir o nosso próprio plano, o nosso próprio, eu posso dizer, umbigo, mas servir um propósito maior, que é o propósito do reino. Eu poderia não me envolver com algumas coisas, mas me envolvo porque eu entendo que Deus me colocou para servir aquele projeto. Nós precisamos de pessoas que se envolvem nos projetos, que sejam servos, para que Deus possa realizar a obra dele, o que ele deseja fazer através daquele projeto. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus Cristo. Eu, por 3 anos e meio, estou na televisão e eu estou lá falando, mas tem muitas pessoas por trás de mim orando, me ajudando no programa, certo? São pessoas que estão como Josués na minha vida, pessoas que Deus colocou como Josués para interceder, para orar por mim, para estarem junto comigo ali. Pessoas que me ajudaram nesses 3 anos, eu reconheço e oro para que o Senhor as abençoe. Mas assim como Josué ao lado de Moisés, cada um tem que entender o seu papel dentro do reino. E muitas vezes a pessoa não entende, sabe que aquele é o papel dela dentro do reino de Deus. É que todo mundo quer altar, todo mundo quer proeminência, todo mundo quer liderar. E muitas vezes Deus não nos chama para liderar algo, Deus nos chama para auxiliar o líder. É uma mentalidade que a gente precisa ter. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Amém? E eu sei que essa foi uma palavra para alguém aqui, porque eu vi que do meio para cá Deus mudou a palavra. Então, isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo. Tem uma pessoa que está aqui me ouvindo, ela está com uma dor aqui nessa região, ó. Uma dor forte aqui. Eu não sei se é costela quebrada ou se é uma outra dor, sabe? Mas é uma dor atravessada aqui, no lado direito. Seja você quem for que está sentindo essa dor, que você seja curado agora, que você seja restaurado pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou e me disse assim, diga para a Daiane que eu estou visitando ela, estou visitando sua casa. Daiane, não deixe as pessoas lhe descontrolarem, não deixe as pessoas, sabe, tirarem você do plano divino. Seja sábia, para que você conduza a tua casa e a tua família no propósito de Deus, no propósito do eterno. Aleluia. Amém. E o Senhor está tirando todo atrapalho do caminho de uma mulher que está me ouvindo. E ela faz aniversário dia 24 de julho. Dia 24 de julho. Deus está tirando atrapalhos do teu caminho. Em nome de Jesus. E o Senhor também é amparo da tua sogra. O Senhor vai restaurar a saúde dela. Manda essa palavra para ela. O Senhor vai restaurar. Ele é Deus poderoso para restaurar. Coloquem a fé de vocês em Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. E hoje, às 9h30 da manhã, nós vamos ter um grande culto aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja e hoje estaremos no altar de Deus, ministrando a palavra
Deus me deu uma palavra sobre períodos de silêncio. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. E vou transmitir ao vivo aqui. Espero que você não perca essa palavra, porque Deus vai falar contigo também. É o último domingo do ano. É o último domingo do ano, certo? Creio que vai ser algo profético e algo muito poderoso que você não pode perder. Então, vem estar com a gente em nome de Jesus. Ok? Glória a Deus. Eu vou declarar o Salmo 91. Você que ainda não adquiriu nossos livros, adquira Café com Jesus 1, Café com Jesus 2. Está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Juntos tem mais 700 orações, vários conselhos proféticos e sabedoria para abençoar a tua vida, certo? E mais um detalhe importante, o projeto de 2026, eu vou liberar ele para você no dia 31. No dia 31 você vai poder entrar no meu site e baixar o projeto de 2026. E nós vamos ficar 12 dias consagrando o projeto de 2026, tá? Vai ser 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Começa dia 1º de janeiro esse propósito. Então, dia 31 eu vou liberar o projeto. Isso é profético, tá? É o projeto de vida de 2026. A Bíblia diz: consagra teus planos ao Senhor, para que eles sejam bem-sucedidos. E é isso que nós vamos fazer. Dia 31 você vai poder entrar no meu site, baixar gratuitamente, imprimir e fazer o teu projeto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já compartilhou com 10 aí? Não, compartilha com 10. Manda aí para 10 pessoas e quem puder mandar para 100, para 200, para 400, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem uma pessoa de sobrenome Barbosa, que Deus está te visitando e está liberando oportunidades para a tua vida em 7 dias. Em nome de Jesus, você verá essa oportunidade chegando na tua vida. Você de sobrenome Barbosa, que está aí me ouvindo, pega aí com palavra profética, coloca a tua fé nessa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos crendo aqui nesse propósito, que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Por isso profetizamos uma aceleração sobrenatural no caminho dessa pessoa, uma aceleração sobrenatural na sua vida, na sua empresa, na sua família, tudo aquilo, Senhor, que eles desejam, seus projetos, seus sonhos. Senhor, em nome de Jesus, que haja uma aceleração. Aquilo que estava programado para anos, Senhor, que aconteça em dias, que aconteça em semanas, que o Senhor traga os recursos, que o Senhor traga a liberação sobrenatural, que o Senhor traga também a resposta desse processo, o Senhor dê vitória a essa pessoa, que o Senhor opere justiça. Nós oramos por uma aceleração, que os atrapalhos caiam por terra, as confusões caiam por terra, as existências espirituais caiam por terra, o que for de amarra espiritual na vida dessa pessoa, de inveja, de maldade, de gente drenando ela, Senhor, em nome de Jesus, afasta do caminho dela agora. Oramos por céus abertos, oramos pelo favor de Deus e pedimos a bênção do Senhor sobre nós, sobre nossa casa e sobre tudo que estiver ligado a nós, em o nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado,
para que haja uma cura total e completa do alto da cabeça até a planta dos pés. Haja uma cura sobrenatural. Jesus, a nossa fé está em Ti. É Tu quem cura, é Tu quem opera milagres. Por isso oramos por milagres agora. Oramos também por portas abertas, por estratégias divinas, por sabedoria do alto, e que o Senhor revista essa pessoa do Teu poder e da Tua graça. Meu Pai, dá saída para quem está no meio de uma situação difícil agora e que não sabe como resolver. Dá uma saída para essa pessoa. Mostra para ela um caminho, Senhor, de saída agora. Em o nome de Jesus Cristo. Dá para ela, coloca no coração dela a saída para esse problema. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Compartilhe agora com 10 pessoas essa oração. Manda aí para 10. Manda para 10. Se puder mandar para mais, manda para mais. Que Deus te abençoe. Até 9h30 vou transmitir o culto ao vivo aqui. Você não pode ficar de fora. E depois às 18 horas a nossa oração da noite. Um abraço a todos. A paz de Cristo e orem por nós. Amém? Que Deus abençoe. Até mais. Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12 diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Esse tempo que a Bíblia diz aqui, não te enfades da sua repreensão, está dizendo para nós não nos cansarmos quando Deus chama a nossa atenção. E esses tempos de silêncio, que achamos que Deus está distante, que achamos que Deus está de férias, que nos questionamos o porquê que outros estão indo e nós não estamos, o porquê que acontece para A, o porquê que acontece para B e não acontece comigo, o porquê que parece que todo mundo está conquistando na minha volta e eu estou ficando para trás. E nós começamos a criar parâmetros e começamos a comparar a nossa vida com a vida do outro. E quando comparamos a nossa vida com a vida do outro, pensamos a vida dele ou a vida dela é melhor do que a minha. E daí começamos a perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor está permitindo que as coisas não aconteçam para mim? Está todo mundo ganhando filho na minha família e eu estou aqui querendo filho e não estou conseguindo. O porquê, Senhor? Os filhos do meu irmão, eles conseguem entrar para a faculdade, essa família é próspera, essa família é abençoada, mas eu estou sempre na mesma, lutando a cada dia para sobreviver. Nós damos o nosso melhor, mas parece que não temos sorte. O problema não se resolve e parece que Deus está muito distante daquilo que estamos pedindo, orando e nos dedicando. Mas o silêncio não significa que Deus não está agindo. Significa que Deus está trabalhando. E muitas vezes Deus ele permite com que não vejamos Ele operar na nossa vida, para que sejamos construídos por dentro e tenhamos mais paciência. Aprendamos a confiar em Deus, a confiar no seu plano perfeito e que Ele não falha jamais, que Ele é fiel em todas as suas promessas. Só conheceremos a fidelidade de Deus quando aprendemos a descansar no Senhor e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele pode não estar mudando as circunstâncias, mas está nos transformando, porque Deus usa esses períodos de silêncio, essas estações, como eu digo, de silêncio, como um tempo de preparo. Deus está me preparando para quê? Eu não sei, mas para algo com certeza. Quando você está em meio a essa busca por respostas, você está ansioso, querendo que algumas coisas aconteçam na sua vida, e enquanto o afã da vida permanecer perturbando você, lhe incomodando, você não está compreendendo o agir de Deus. Você só vai compreender o agir de Deus quando você aprender a descansar em Deus. Deus nos repreende, nos colocando nessas temporadas
aonde respostas são distantes, conquistas não acontecem, nada de novo está acontecendo na nossa vida. Esses momentos de isolamento, em que não somos reconhecidos, eles são extremamente valiosos para compreendermos o agir de Deus em nossa vida. Deus te isola, faz com que pessoas não te reconheçam, faz com que as pessoas prometam as coisas para você, mas não cumpram. E tudo isso é um preparo de Deus, para que você aprenda a depender de Deus. Confiamos nas pessoas? Sim. Precisamos das pessoas na nossa vida? Sim. Mas não podemos depender delas. Há coisas que você só aprenderá no anonimato, e você não aprenderia isso em nenhum outro lugar. Você só aprende certas coisas com Deus quando Deus está em silêncio. É quando você não está sendo visto, é quando você não está sendo reconhecido, é quando os homens não lhe veem. E a gente tem essa coisa com a gente quer que as pessoas nos reconheçam, que vejam o nosso trabalho, que vejam nossa dedicação, que vejam o nosso esforço, que vejam o que estamos fazendo e o que os outros não estão fazendo. Nós queremos isso, parece que é uma dependência emocional que nós temos de reconhecimento. E aí, alguns se frustram quando não são reconhecidos. Mas isso já faz parte do plano de Deus, porque é o silêncio de Deus para você. É Deus querendo mostrar para você que o reconhecimento vem dEle, a honra vem dEle, a bênção vem dEle, o favor vem dEle. Esperar no homem pode nos frustrar, porque o homem falha conosco, erra contra a gente. Se Deus te trouxesse a luz antes que você estivesse pronto, isso interromperia o propósito do Senhor na tua vida. Então Deus te leva para um tempo de isolamento, e lá você fica, distante de tudo, distante de todos, e todo mundo vai à sua frente, você vai ficando para trás, porque não está pronto ainda para a notoriedade, você não está pronto ainda para vir para a luz. Deus não pode te mostrar ainda para algumas pessoas, porque Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando, Ele está lhe estruturando emocionalmente. Você não está pronto para algumas coisas, é que a gente quer estar sempre pronto. Mas para certos níveis e degraus da vida, não estamos prontos. Então desejamos aquilo que as pessoas têm, queremos ter o que elas têm, queremos viver o que elas vivem, mas não queremos passar pelo processo. Não queremos nos estruturar emocionalmente, mentalmente, para poder, estar naquele lugar. Se eu perguntar para você, quantos de vocês gostariam de estar à frente de uma empresa que tem 200 funcionários e que fatura 200 milhões mês, e que deixa um lucro lá de 10 milhões limpo, ou 20 milhões limpo? Eu tenho certeza que a maioria levantaria a mão, levantaria o pé, diria, eu quero essa oportunidade. Mas você estaria pronto para todos os desafios? Estaria pronto para liderar muitas pessoas? Estaria pronto, para se sentar na cadeira de chefe? Você estaria pronto a lidar com advogados, a lidar com processos trabalhistas? Você estaria pronto para lidar com toda a pressão que vem à sua volta? Então, os períodos de silêncio também são períodos para que eu reflita sobre a estrutura que está em mim. Ele fará, quando você está nesses tempos de silêncio, que algumas pessoas se afastem da sua vida. Deus te ama tanto, eu quero que você guarde isso. Deus te ama tanto que às vezes Ele te esconde. E Ele fará com que você seja ignorado. Ele fará inclusive que algumas portas não se abram para você. Você já teve vontade, de ter alguns acessos, de ter algumas oportunidades, e você almeja aquilo,
Mas parece que quanto mais você se esforça, parece que todo mundo é chamado, menos você. Parece que todo mundo vai, menos você. Eu posso testemunhar que muitas portas que se abriram na minha vida foram portas que Deus abriu em momentos que eu não estava esperando. Porque é isso que acontece. Parece que quando você para de esperar certas coisas e simplesmente confia em Deus e deixa nas mãos de Deus aquelas promessas, aquelas profecias que estão sobre você, as coisas começam a acontecer e se alinhar. Um amigo meu de São Paulo me convidou para ministrar na igreja dele. Só que eu estava num tempo, há 2 anos atrás, estava numa alta rotação tão grande, tão pesada, a minha agenda estava tão pesada, que ir naquela agenda para mim era difícil, muito difícil, porque eu já estava cansado e eu tinha muitos compromissos, eu tive que abrir uma exceção na agenda. Então eu fui por causa da amizade. Nos conhecemos em um outro evento e ali, sabe, gostei dele, e ele começou a me mandar mensagens e daqui a pouco ele me pediu para ir ministrar na igreja dele, num dia que estava preparado para chover. Então fui até a igreja e comecei a ministrar naquela igreja. E sabe, foi um terror aquele culto, porque começou a chover, e tem algumas áreas de São Paulo, não é todas, mas tem algumas áreas de São Paulo que são áreas de alagamento. E sabe, naquela noite, mais de 20 carros ficaram debaixo d'água. A água entrou para dentro da igreja. Eu não pude fazer o encerramento do culto, eu comecei a pregar, preguei uns 30, 40 minutos e tive que encerrar a pregação, porque eu vi a movimentação dos irmãos saindo dos bancos da igreja e indo lá olhar os carros. E sabe, o pastor teve que encerrar o culto. Então me levaram para uma salinha, e naquela salinha que me levaram, eu conheci um homem. E aquela conexão que me abriu as portas para mim entrar em uma das emissoras, que eu fiquei por mais de 2 anos nela. E sabe, num lugar que eu não sabia como Deus iria me abençoar, ali Deus me abençoa. Porque quando você aprende a confiar em Deus, apesar de algumas coisas estarem distantes de você, Deus traz as oportunidades para você de uma forma sobrenatural. Mas você tem que ter a atitude certa de aguardar as promessas se cumprirem na sua vida. Eu quero que você diga isso para a pessoa que está ao seu lado: nos tempos de silêncio, aprenda a aguardar as oportunidades que vêm de Deus. Você pode estar escondido, mesmo sendo talentoso, ungido e estar escondido, ter grandes ideias, mas ninguém te vê na empresa, ninguém te vê na igreja. E se você não entender que é Deus te escondendo, você ficará frustrado e tentará fazer as coisas fora do tempo de Deus. E é aí que muitos acabam falhando, porque as pessoas querem fazer as coisas no seu tempo. E eu vou dizer uma coisa para você: nós precisamos ter um coração de servo, aprender a aguardar o nosso tempo. Se você não sabe aguardar o seu tempo, você não é levantado por Deus na medida que Ele quer lhe levantar. Todo o tempo do ministério de Moisés, Josué estava lá. Moisés entrava para a nuvem de glória, lá estava Josué. Moisés falava como líder de uma nação, lá estava Josué. Ele nunca ambicionou o cargo de Moisés, mas ele sempre estava lá servindo. As pessoas, elas não querem servir. As pessoas querem o cargo, as pessoas querem a oportunidade, as pessoas querem as coisas grandes, elas querem o púlpito, elas querem a empresa, elas querem o dinheiro, elas querem a casa, mas elas não querem servir como um Josué. E não tem como você vencer essas temporadas de silêncio se não estiver servindo. E antes de alcançar a notoriedade,
E quando eu falo notoriedade, eu não estou falando nem de influência em rede social, eu estou falando notoriedade no sentido de você ser visto na empresa, na faculdade, na oportunidade, na igreja. Se você não consegue lidar com a obscuridade, que é os tempos de bastidor, Deus não te coloca nos tempos de notoriedade. Eu quero mostrar algo para vocês, em 1 Samuel capítulo 16, verso 13, como essa passagem falou comigo. Porque eu vejo que Davi, ele teve que ficar muito tempo atrás das malhadas, até Deus levantar ele, até ele ser visto. Porque todos nós sabemos que carregamos coisas de Deus. Eu sei que você sabe que você carrega algo muito poderoso de Deus. Mas parece, sabe, que os anos estão passando, você está ficando mais velho e nada está acontecendo. São tempos de silêncio. E nesses tempos você tem que aprender a servir. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi passou vários anos em Belém, na obscuridade, era entediante. Seus irmãos estavam no exército, eles tinham uma posição de prestígio, mas Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Davi foi rejeitado ao Samuel ter vindo à casa dele e ele não estar. Não foi convidado para o almoço, não foi convidado para a janta. Davi ficou cuidando das ovelhas do pai, dos negócios do pai. Os irmãos de Davi estavam na mesa, mas o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel disse: tem alguém que não está aqui? Então Jessé disse: tem o meu filho mais novo, mas ele está no campo, eu vou mandar chamá-lo. E quando vem, Samuel o unge na presença dos seus irmãos, da sua família, do seu pai. E olha que tremendo isso, querido. Não é porque ele foi ungido, não é porque ele recebeu uma palavra profética de um juiz, de um governo, de um país, que ele se tornou rei imediatamente. Ele não foi ao trono depois de ser ungido. Ele continuou cuidando das ovelhas do pai. Ele continuou cuidando dos negócios do pai. E olha que tremendo isso. Os irmãos dele foram para a guerra. Os irmãos dele foram ser soldados no exército de Saul. Mas Davi continuou lá, cuidando das ovelhas. Não era para o pai de Davi ter separado ele, ter dito: não, você vai ser rei, você não pode mais cuidar das ovelhas. Você vai ser rei, você vai governar uma nação, você não pode mais ter cheiro de ovelha. Mas a própria família de Davi não reconhecia Davi. Às vezes nós vamos receber uma palavra profética, às vezes vamos ser como José, que tem sonhos proféticos, ou como Davi, que foi ungido, mas não reconhecido pelas pessoas. As pessoas vão ter dificuldade de reconhecer em você como um ungido de Deus, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa capaz, como alguém, sabe, que vai fazer a diferença lá dentro da casa. Mas não tem problema, porque quem vai tratar de te levantar é Deus. Quem vai tratar de te recompensar é o Senhor, não é o homem. O homem faz promessas para você, o homem vai fazer promessas mirabolantes para você, mas a nossa confiança deve estar no Senhor. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Se você se apoia na promessa do homem, você falha. Mas se você se apoiar na promessa de Deus, Ele te levanta. Os irmãos de Davi estavam sendo celebrados, estavam no exército, foram convidados para o jantar com um juiz e com um profeta, com um governo, mas Davi foi rejeitado. Mas você nunca vê Davi se comparando com seus irmãos. Aqui está a chave, queridos. Pare de se comparar com seus irmãos. Pare de se comparar com as pessoas da sua família. Pare de se comparar com seus colegas de trabalho. Você não está vendo que isso está adoecendo o teu coração? Esse espírito de comparação não faz bem para você.
eu aprendi a caminhar na minha. Como assim caminhar na sua? Eu caminho na minha. Eu não fico me comparando, eu tenho amigos, sabe, que tem um ministério muito maior do que o meu, vivem coisas muito maiores do que eu estou vivendo, mas eu caminho na minha, dia após dia. Eu faço o meu trabalho, eu faço o que Deus colocou no meu coração, e assim eu sigo, eu prossigo para o alvo. Nós não podemos ficar comparando nossos filhos com os filhos dos outros, não podemos comparar o nosso casamento com o casamento dos outros, não podemos comparar a nossa vida financeira com a vida financeira dos outros. Nós temos que viver a nossa caminhada, a nossa carreira. Era isso que Davi estava focado, em viver o que Deus tinha para ele. O que Deus tem para você é diferente do que Deus tem para o seu irmão. Por isso, não tem por que você viver frustrado, não tem por que você viver triste, não tem por que você viver, sabe, depressivo, pensando, sabe, que a sua vida não tem valor porque as coisas não aconteceram para você. Não aconteceram ainda, mas Deus está trabalhando. Corra a sua corrida. O propósito de Deus para a sua vida não é o mesmo que o deles. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Mantenha um foco no seu chamado, no que Deus tem reservado para a sua vida. Nas Escrituras, Pedro perguntou para Jesus: o que vai acontecer com João? Porque João era o discípulo amado, estava sempre com Jesus. Aí Pedro, metido, chegou para Jesus e disse: o que vai acontecer com João? E Jesus disse: o que te importa? O que te importa que vai acontecer com João, que vai acontecer com Marcos, que vai acontecer com Tiago? Não tem nada a ver contigo, Pedro. Se eu quiser que ele viva para sempre, ele vai viver para sempre. Não foi isso que Jesus disse, mas foi essa a ideia que Jesus quis passar para Pedro. Sabe o que a gente quer? A gente quer se meter no chamado do outro, a gente quer se meter no destino do outro, na vida do outro, a gente quer se meter nos desígnios de Deus. Não se meta nos desígnios de Deus, porque se Deus quiser levantar um mais do que você, Ele é Deus para fazer isso. Enquanto nós permanecermos com espírito de ciúmes, com espírito de inveja, com espírito de contrariedade, com aqueles que Deus está levantando, com aqueles que Deus está usando, com aqueles que Deus está oportunizando, que brilhem, que estejam à frente, nós não vamos crescer. Se você quer crescer, você tem que olhar para o seu chamado, para o seu propósito. Não se desfoque. Distração, grave isso, distração é foco quebrado. Diga para quem está do seu lado: foca no que é teu. Sabe, Deus, Ele permite que nós observemos a vida. Deus permite que a gente observe as movimentações dEle, como que Deus está levantando uns, como que Deus está afastando outros, como Deus está trazendo alguns. Deus permite que a gente observe todas as movimentações. Agora, Ele permite você observar, mas Ele não permite você se distrair. Você tem que focar no seu chamado. Talvez você tenha um sonho de ser uma maquiadora profissional. Um exemplo: você tem um sonho de ser uma maquiadora profissional, e você observa outras maquiadoras, e você diz: puxa, é isso que eu quero para mim, eu vou começar a fazer vídeo igual elas fazem. Daí você faz 1, 10, 100 vídeos e nada dá certo, e você pensa assim: meu Deus, acontece para ela, sou melhor do que ela, faço melhor do que ela e não acontece para mim. Você está caminhando olhando para o lado. Ninguém que quer andar para frente, caminha para frente por muito tempo e focado, olhando para o lado. Você pode ter pessoas como sua referência, mas o seu foco não deve ser nas pessoas. O seu foco tem que ser no chamado de Deus para a tua vida. Nós estamos com os nossos olhos, sabe, sempre girando,
olhando para cá, olhando para lá, olhando para esse que cai, olhando para aquele que sai, olhando para aquele outro que não dá certo, olhando para aquele lá que está vencendo. Ei, o teu foco tem que estar aqui, ó, em Cristo. Agora, Davi, isso é tremendo, estava destinado a viver coisas maiores que os irmãos dele, mas aconteceu primeiro para os irmãos, para depois acontecer com ele. Irmãos, tem gente que sai a léguas na sua frente. Tem gente que parece que tudo dá certo para elas assim, bum. Eu estava ontem vendo um documentário a respeito de um casal que em 10 anos a empresa deles se tornou uma empresa super valiosa de 47 bilhões de dólares. Em 10 anos. Tem gente que nem numa vida consegue muitas vezes, sabe, chegar a um patamar próximo disso. E daí a gente fica observando isso e começa a se comparar. E a gente pensa assim, meu Deus, e eu? O que é teu está guardado. Entende isso? Que o que é teu está guardado? Davi poderia ter relaxado, se desanimado, mas ele cuidou daquelas ovelhas do pai como se fosse a nação dele. E a Bíblia diz que quando veio um leão, Davi foi contra o leão. Quando veio o urso, Davi foi contra o urso. O pai não ia dar falta de uma ovelha. Se ele ouvisse a história de Davi, que o leão veio e abocanhou uma ovelha, que o urso veio e levou 2, 3 ovelhas, o pai não ia dar bola para isso, não ia dar atenção. Só que Davi lutou, porque tudo que Deus colocou na mão dele, ele era excelente no que fazia. Tem gente que quando começa a se desagradar de uma coisa, é um ditado popular aqui do sul, mas é a verdade: larga os cachorros. Você sabe o que significa isso? Começa a fazer de qualquer jeito, não chega no horário, começa a fazer birra, começa a dar petit, como diz, começa a ser um problema, uma confusão, uma perturbação, porque alguma coisa não agradou a ele. Ei, você não está no caminho e na rota para subir, agindo dessa forma, porque nós precisamos, como Davi, o que Deus colocar nas nossas mãos, faz com excelência. Faz com excelência. Quando eu assumi a primeira igreja, tinha 3 pessoas na igreja, 3 pessoas na igreja, 3. Tive que fazer um púlpito com os pedaços de um guarda-roupa. Coloquei uma toalha por cima. A igreja não tinha dinheiro para comprar cadeira. Daí tinha um irmão que trabalhava dentro do mercado nacional. E naquela época eles estavam descartando os paletes. Pegamos os paletes e fizemos bancos daqueles paletes. Só que tinha um problema, a madeira não era boa. Quem sentava num canto levantava do outro lado. Mas assim nós começamos. E hoje, se podemos fazer algo melhor, faremos algo melhor. E se amanhã pudermos fazer algo melhor ainda, faremos melhor ainda. É como Deus coloca nas nossas mãos, vai ser com excelência. Você não está fora do caminho, você não está ficando para trás, você está num tempo de preparação, um tempo de treinamento, e Deus está vendo.
Pode ninguém estar vendo os professores que estão lá na escolinha agora. As pessoas estão olhando para cá, estão olhando para o músico, estão olhando para quem está servindo, mas eles não estão olhando para quem está lá, cuidando do estacionamento, ou cuidando dos filhos de vocês enquanto vocês estão aqui. Mas Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo o trabalho dos intercessores, que enquanto estamos aqui, eles estão lá orando. Deus está vendo o nosso trabalho, Deus está vendo nossas lágrimas, Deus está vendo o seu esforço nessa faculdade, Deus está vendo o seu esforço nessa empresa, Deus está vendo o porquê que algumas coisas acontecem, até os xingamentos que você recebe por coisas que você não fez. Deus está vendo. A promoção não vem das pessoas, vem do Senhor. E quando chegar a hora, ninguém vai poder te parar. Ele compensará o tempo perdido. Deus está esperando o tempo certo para te revelar. Você não está escondido porque é comum. Você está escondido porque Deus está te preparando. Diga para quem está próximo de você, Ele está te preparando. No isolamento, você precisa lidar com os problemas que vêm. Deixe que Ele te desenvolva como Davi. Faça o que é certo, mesmo quando for difícil, mesmo quando não houver reconhecimento, e mesmo quando houver injustiça. Porque as pessoas não sabem trabalhar quando há injustiça. Se você não sabe trabalhar no meio do barulho, você não está pronto para coisas maiores. Mantenha uma atitude positiva quando você estiver sendo tratado injustamente. Esforce-se ao máximo quando ninguém estiver te observando, porque Deus está usando essa estação para te fortalecer. As Escrituras dizem que Deus não levou os israelitas pelo caminho mais curto, levou eles pelo caminho mais longo. Por quê? Porque eles não estavam preparados para entrar na terra prometida. Irmãos, a terra prometida estava lá a terra que mana leite e mel, estava lá, o lugar da colheita estava lá, todas as bênçãos, as promessas. Aquele era um lugar abençoado por Deus, mas Deus não permitiu que eles entrassem lá. Aí você pergunta, por quê? Porque eles não estavam preparados. A bênção estava lá, mas o povo não estava preparado. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não está acessando algumas bênçãos na tua vida, porque você não está preparado ainda, porque a bênção já existe, a bênção já existe, a promoção já existe, o crescimento já existe, a prosperidade já existe, as grandes coisas já existem, as respostas às orações já existem, o milagre na tua família já existe, a salvação do teu marido já existe, já está tudo lá. É por isso que eu e você temos que nos preparar. Eu tenho que me preparar. Não cabe a mim me questionar os desígnios de Deus. Não cabe a mim ficar me culpando, me cobrando. Não cabe a mim, não cabe a você. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que crescer. Eu tenho que me aperfeiçoar. Eu tenho que ser talhado por Deus, porque a bênção já está preparada, mas eu tenho que me preparar. Então o problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está com aquele irmãozinho chato da igreja. É eu que tenho que orar mais. Estou me importando muito com muita coisa. Eu tenho que crescer em Deus, eu tenho que focar em Deus. E quando isso acontecer, quando o seu foco for o Senhor, sabe o que vai acontecer? O que está escrito lá em João capítulo 7, verso 37. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus quer trazer algo novo através de ti. Deixa Deus te preparar. Você pode não entender o caminho que Deus traçou,
E por que as coisas não estão acontecendo mais rápido? Mas Deus sabe o que está fazendo. Porque ao contrário de nós, Deus não desperdiça nada. As dificuldades, os atrasos, as perdas. Se nós mantivermos a atitude correta, no dia mau, no dia da injustiça, no dia da maldade, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Romanos 8:28. É a palavra que viveremos, é a palavra que entrará em nós, é a palavra que moverá as coisas ao nosso redor. Por isso, aonde você vai chegar, você não pode mais se incomodar com o comentário negativo. É por isso que Deus está te preparando, porque você não lida bem quando alguém fala mal de você. Quantos aqui lidam bem quando alguém fala mal de si? Levanta a mão aí, tem alguém que lida bem? A maioria não lida bem. A maioria não lida bem quando falam mal. A maioria não lida bem quando tem uma crítica do seu trabalho. A maioria não lida bem porque nós somos viciados em querer agradar todo mundo. Só que sabe o que eu aprendi? Que Deus muitas vezes nos coloca em algumas estações de silêncio para a gente aguentar certas pancadas. Então eu quero dizer uma coisa para você. É essa área que você vai ter que trabalhar aí na sua vida. Você vai ter que parar de se ofender com aquilo que as pessoas dizem de você. Olha, nós temos lidado como ministério com muitas coisas. Se eu quisesse hoje parar tudo o que eu estou fazendo, a minha voz ainda continuaria a ecoar. Meus livros estão aí por todo o Brasil, para fora do Brasil, meus vídeos estão por aí. E sabe, você pensa que você vai agradar todo mundo, sendo uma pessoa correta, sendo uma pessoa de caráter. Mas o espírito de inveja é uma das coisas mais tristes que existe. Quanto mais você cresce, quanto mais você prospera, quanto mais Deus te abençoa, sempre vai ter alguém para apontar o dedo. Mas entenda, críticos não estão falando propriamente de você, estão falando deles, de quem eles são, do que está dentro deles. Então, se você não aprender a lidar com os teus críticos, você não está pronto para o próximo nível. E a minha pergunta é, você está pronto para lidar com os teus críticos? Você está pronto a lidar quando você vai lá fazer um corte de cabelo e alguém diz, olha, eu não gostei? Ou você ouve alguém que falou mal de você, sabe, não vá naquele barbeiro porque ele não corta bem, ele é um grosso. E você fica pensando, meu Deus, o que eu fiz de mal? Fiz só o meu trabalho. E você fica remoendo aquilo na sua cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não aprender a lidar com isso, como que você vai cortar o cabelo de uma cidade? Como que você vai poder replicar a tua empresa em vários lugares? Se você não consegue lidar, sabe, com a crítica de um pequeno grupo, às vezes 2, 3 pessoas, porque a gente pensa que a maioria está contra nós, mas na verdade é o contrário, é a maioria que está conosco. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado, aprenda a lidar com as críticas. Deus não pode te promover se você for vingativo e tentar usar essa posição para se vingar das pessoas. Tanto Davi quanto José, ambos tiveram problema com os irmãos. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, família não é um negócio fácil. Não é um negócio legal. Às vezes não é. E Davi teve problema com seus irmãos, e José também teve problema com seus irmãos, mas você não vê Davi, você não vê José sendo maus para os seus irmãos. Ao contrário, ambos tiveram espaço dentro do reino, dentro do governo. Eu quero que você diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Se você não aprender a lidar com quem age injustamente com você, Deus não pode confiar algo maior nas tuas mãos. E digo mais,
Quanto mais injustiças você sofrer, maior é o tamanho do teu chamado, maior é o tamanho do que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Pega essas injustiças que houveram contra a tua vida, pega essas críticas que houveram contra a tua vida e começa a medir. O teu chamado é grande, o propósito de Deus na tua vida é grande, o que Deus tem preparado para a tua vida é grande, e você vai viver por caminhos mais altos em nome de Jesus. Você crê nisso? Então pare de se vitimizar. Não estava esperando essa, né? Puxa, eu estava tão... Mas é isso que acontece. Enquanto você continuar se vitimizando, você não entra na terra que Deus tem para você conquistar. É por isso que o Senhor disse para Josué: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. As injustiças acontecem, a maldade é real, o mal existe, mas existe um Deus que é maior. E eu não posso ficar a vida inteira, sabe, me vitimizando de quem me ama, de quem não me ama, de quem me elogia e de quem me critica. Diga assim para quem está do seu lado: estou em paz. Quem não consegue dormir com barulho não está pronto para viver o próximo nível. Vai ter que aprender a viver com barulho. Vai ter que aprender, sabe, assim como aqueles homens que Deus levantou. Neemias, Deus levantou ele para reconstruir os muros, mas ele estava lá com um instrumento de trabalho e com a outra mão ele segurava uma espada. O que Deus te deu para fazer, vai ter que aguentar o barulho. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu aguento o barulho. Eu estou pronto para crescer. Eu não vou desperdiçar o meu tempo com coisas insignificantes. Deus tem mais. Eu quero aqui profetizar sobre a tua vida. Deus tem mais para você. Não para, continua, fica firme, porque o Deus da glória já tem tudo preparado para você. Diga assim comigo: eu vou entrar na terra prometida, em nome de Jesus. Eu vou viver o extraordinário. Fica de pé junto comigo. Aplauda o nome de Jesus se você crê. Aleluia. O silêncio é temporário. Logo, logo vai haver um romper. Logo, logo as coisas vão começar a movimentar. Aleluia. Aguarde em Deus. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e respondeu o meu clamor. Eu creio. Aleluia. Deus vai mostrar a você. Amém? Vai chegar o dia que você vai colocar a sua empresa com um letreiro bem grande, todo mundo vai ver. Esse não era o funcionário daquela empresa, mas agora ele é o dono de uma empresa. Deus vai colocar ele. Aleluia. Eu quero profetizar aqui sobre a vida de vocês. E se você quer receber, você que está aí online também, eu gostaria que você recebesse essa palavra. Só quem quer receber uma palavra de aumento, levanta a sua mão agora, que eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. O Senhor Deus vai te levantar como alguém grande, como alguém que vai testemunhar do nome e da glória dEle. Eu quero declarar que portas vão se abrir, portas de oportunidade. Eu quero declarar em nome de Jesus, que aquele empreendedor que está aí dentro, que vê as coisas, mas que não vê a maneira de começar, Deus vai dar as oportunidades, vai dar os recursos, vai colocar o suprimento que você precisa e vai te catapultar para o destino profético que Ele tem preparado para a tua vida. Em nome de Jesus, que 2025
2026 seja um ano de conquista, seja um ano que você construa, seja um ano que Deus te levante, seja um ano de aumento, em nome de Jesus. Quem crê, declare: eu creio. Às vezes tem tanta palavra de não posso, de não consigo, de não dá, mas Deus, Ele dá novas oportunidades. Eu creio que é isso que está acontecendo aqui. É por isso que nesse culto profético, nessa noite dos decretos que nós vamos ter aqui na igreja, eu creio que Deus vai liberar muita coisa aqui sobre a igreja. Deus vai liberar muita coisa aqui. E temos que estar preparados para isso. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Diga assim comigo: Deus é bom. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou cheio de esperança. Cheio de esperança, porque Deus está nos preparando para coisas maiores. Amém? Deus está nos preparando. Esse tempo de silêncio aí, irmão, ele é profético. Esse tempo de silêncio é profético, irmão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E olha, eu creio, Deus está apontando caminhos para pessoas que estão aqui. Deus está apontando caminhos. Deus está apontando caminhos. Tem coisas que Deus está mostrando aqui que vai acontecer.